Tudo bem? Vamos para mais um aprendizado. Hoje nós vamos aprender sobre as escrituras que Paulo escreveu, tá? Paulo, não sei se vocês sabem, mas ele foi um dos maiores apóstolos, né, da Bíblia. Ele escreveu 14 livros da Bíblia, tá? E eu tenho um carinho muito grande por Paulo, porque na verdade, o carinho muito grande que eu tenho por ele é porque eu me identifico com ele, né? Porque ele era um tipo da pessoa assim, tipo, que ninguém dá nada, sabe, por ele. Porque ele era uma pessoa bastante violenta, ele era uma pessoa, ele era perseguidor de Cristo, né? Dos discípulos de Cristo. Ele passou de perseguidor para seguidor, né? Então, em Paulo a gente vê a prova viva que Deus transforma uma vida, né? Da água para o vinho, né? Obviamente, a partir do momento que a gente permite, tá? Então, vamos para os estudos. O Paulo, ele escreveu na Bíblia 14 livros, como eu falei. Ele escreveu Romanos, ele escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus, tá? Então, eu vou falar um pouco aqui das características de Paulo para vocês aprenderem um pouco sobre ele, tá? Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Então, ele era conhecido como Saulo. Saulo era um perseguidor de Cristo que, após o encontro com Jesus, se tornou Paulo. Esse encontro com Jesus foi em Damasco, tá? Alguns historiadores falam que ele caiu do cavalo, mas uma luz forte veio, que ele caiu do cavalo, mas não tem nada comprovado. Mas, enfim, cada Bíblia tem uma tradução. E a partir do momento que você começar a ler a Bíblia, né, ter esse hábito de ler a Bíblia, justamente nesses livros que eu te falei, ele vai te mostrar praticamente a história de Paulo. Então você vai ter por você o entendimento que Deus vai revelar ao teu coração, tá bom? Vamos lá. Paulo nasceu em Tarso, na Turquia. Após a conversão ao cristianismo, Paulo levou a palavra a vários povoados. Sendo perseguido pelos fariseus, saduceus e reis, ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino de Gamaliel, um doutor da lei. Ele possuía a cidadania romana. Paulo, antes do encontro com Jesus, era uma pessoa dura. Lembra que eu falei? Ele era uma pessoa dura, rigorosa, ameaçadora e violenta. Após a conversão, após o encontro com Jesus, né, que Deus transforma as pessoas da água para o vinho, ele passou... Me perdi. Enfim, ele passou a ser uma pessoa mais amável, mais doce, mais terna, ter mais ternura, né, mais amor ao próximo, maior sensibilidade. Então, como é que pode, né? Uma pessoa que era ao extremo de grossa, de estúpida, de má, passar a ser uma pessoa com ternura, com amor, com sensibilidade. Essas coisas realmente só quem faz é Jesus, sabe? E cada vez que eu vejo isso, e cada vez que eu leio a história assim, de Paulo, de Pedro, assim, as histórias dos discípulos na Bíblia, a gente vê, né, a transformação nítida, assim, a olho nu, e cada vez que acontece isso, eu confesso pra você que eu fico mais apaixonada por Jesus, porque não existe outra pessoa no mundo que tem essa capacidade de fazer isso numa pessoa, entende? Então, eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus, porque eu vejo... E eu sou também um milagre de Deus, porque eu como eu falei que eu era um pouco parecida com Paulo, então eu era uma pessoa mais fria, era uma pessoa mais sem sensibilidade, sabe? Não sei se você consegue me enxergar nisso hoje, mas quem me conhece lá no passado sabia que eu era assim. Era uma pessoa que a pessoa podia estar passando mal na minha frente, que eu passava por cima da pessoa, tá? Sensibilidade zero, sabe? Eu era uma pessoa fria, era uma pessoa assim que eu era dona da razão, que eu tinha razão em tudo, enfim. Então, eu me identifico com Paulo, porque da mesma maneira que Deus transformou Paulo, né, de Saulo para Paulo, Deus me transformou também. Então, é possível sim você querer mudar, é possível sim a pessoa que você está orando mudar. A diferença a pessoa tem que querer, né? Existe aquelas pessoas que literalmente Deus tem um ministério na vida dela, então ela vai mudar de alguma maneira ou não, entendeu? Ela vai mudar. E existe aquelas pessoas que Deus tá lá, enfim, estamos lá disponíveis para ele, e não é que a pessoa não tenha um chamado ou não tenha algo em cima dela, é porque ela faz parte do reino que todos nós fazemos, porém
ela não tem um chamado específico, vamos colocar assim, entendeu? Então, quando as pessoas têm uns chamados específicos, então muda. E existe um detalhe muito importante, gente. Não existe uma pessoa em sã consciência no mundo que encontrou com Jesus não mudar, tá? Por que eu falo isso? Jesus apareceu para mim em 2017 devido a uns fatos que aconteceram na minha vida, que não tá no momento ainda de ser dito, tá? Faz parte do meu testemunho de vida. Então, eu lembro que se ele não tivesse aparecido para mim nesse ano, talvez eu não estaria aqui para contar a história para vocês, tá? Tá aqui pregando para vocês, falando, explicando. Então, quando a gente encontra literalmente com Jesus, a gente tem um encontro com ele. Aí você vai falar, não, Roberta, você foi convertida em 2017. Eu falei, não. Eu fui convertida aos meus 18 anos, tá? Eu aceitei Jesus como único Senhor e Salvador aos meus 18 anos. Eu lembro, foi numa igreja presbiteriana em Copacabana. Um pastor... não lembro o nome do pastor, mas enfim. Foi em Copacabana, numa igreja presbiteriana. E acho que era pastor Gilberto, se não me engano. E eu encontrei com Jesus em 2017, dentro da casa da minha mãe, tá? Mas então, é isso que eu falo. Quando a gente encontra literalmente com Jesus, quem já encontrou com Jesus aqui sabe o que eu falo. Não tem como não mudar, a gente muda. Porque a presença dele é tão tenra, a presença dele é tão sublime, a presença dele é tanta paz que você sente, que não tem como você estar na presença de uma pessoa totalmente santa e não querer aquilo pra você, entendeu? Então você muda, tá? Então, voltando pra cá pros estudos. O próprio Jesus renomeou Paulo apóstolo. Ele tem as características como: Paulo viu a Cristo ressurreto, recebeu poderes para realizar sinais e prodígios, foi inspirado por Deus para escrever as Escrituras e lançar os fundamentos da igreja, intérprete autorizado do Antigo Testamento. Deus lhe revelou as verdades ocultas, ele desvenda mistérios nas cartas. Paulo tem consciência que ele é um apóstolo e que não faz parte dos 12 apóstolos, ou seja, Paulo é um apóstolo de Cristo porque o próprio Cristo ordenou ele ser um apóstolo. Porque para você ser um apóstolo existem características específicas para você ser considerado um apóstolo de Cristo, ok? Pois lá na frente a gente vai estudar sobre isso. Então, ele tem consciência que dos 12 apóstolos que o próprio Jesus escolheu na sua caminhada, ele está além, tá? Então, na verdade, pelos meus estudos aqui, ele teve 14 apóstolos. 2 que ele considerou depois, que um ficou no lugar de Judas quando saiu, né? Porque Judas, enfim, traiu Jesus. Então ficou uma vaga em aberto, vamos colocar assim. Então Matias foi escolhido para essa vaga. E depois veio Paulo, sendo apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos da Bíblia, escreveu praticamente 14 livros, tá bom? Então, tipo assim, cada livro desse tem as suas particularidades. Mas eu vou fazer um resumo, porque como são 14 livros, acho que vai ficar muito grande esse vídeo. E o outro vídeo que eu gravei, quer dizer, que eu achei que eu tivesse gravado, já tava com uns 30 minutos, no final não gravou nada, tá? Então, vou fazer um resumo pra vocês. Tanto de Romano a Hebreus, Paulo falando, explicando, né, da presença das armas espirituais, explicando em Efésios, explicando sobre a existência do Espírito Santo, tá? Nesses livros dele você vai ter um conhecimento maior da presença do Espírito Santo, da presença, enfim, da forma, né, como a gente tem que aprender a tratar as pessoas, amor ao próximo, tá? Então, pega esses vídeos que eu tô gravando e tenha curiosidade de querer ler a Bíblia, tá? A Bíblia é um livro, é uma junção de livros, tá? Que forma a Bíblia, que foram escritos por pessoas igual eu a você, com defeitos, com qualidades, e que a diferença é que elas foram instruídas literalmente por Deus e por Jesus, tá? E a palavra de Deus é uma palavra viva, tá? O que é uma palavra viva? O que significa, Roberta? Eu escuto muitos pastores falando o que é palavra viva. O que é palavra viva? Palavra viva é a palavra que
ela não adormece, ela não morre. Tipo, a palavra que foi escrita há 1000 anos atrás, vamos colocar assim, serve para hoje, para o teu contexto. Você vai estar passando por alguma situação, Deus vai te levar num livro, numa palavra, num versículo, você vai ler, num salmo, e aquela palavra ali, aquele texto ali que você leu, vai se encaixar na sua vida hoje, entende? Então, por exemplo, existe versículos, vamos botar assim, salmos é versos, né? Existe versículos que você possa ler hoje, que o mesmo versículo que você lê amanhã vai se encaixar num contexto, tá? Que você vai estar passando naquele momento, naquele período, entendeu? Então, por isso de ser uma palavra viva, né? A gente fala que é uma palavra viva e eficaz, porque ela se encaixa em diferentes situações, períodos, dias da sua vida, e eficaz porque ela vem como uma resposta para ti e que você consegue sim absorver aquilo para você, tá? Então, Paulo ficou sendo o último livro da Bíblia, do nossos estudos. O que eu tenho para falar para vocês para chamar um pouco da atenção, né, para esse quesito? Todas as pessoas que fizeram parte da Bíblia, né, todas as pessoas que fizeram parte da história de Jesus Cristo, da história de Deus, no Antigo Testamento fala mais de Deus e no Novo Testamento fala mais de Jesus, que eram pessoas como eu e você, que eram pessoas de carne e osso, que eram pessoas com sentimento, que eram pessoas com falhas, que eram pessoas com erros, porém elas acreditavam num ser superior, que é Deus, tá? E que Deus é uma pessoa que ele pode estar do seu lado o tempo todo, basta apenas você querer que ele esteja, tá? Porque ele não é uma pessoa que ele entra na sua casa sem ser convidado, né? A gente tem aquelas pessoas que aparecem na nossa vida, que às vezes bate lá na tua porta, vem tomar um cafezinho? A gente tem, né? Então, Deus não é assim. Ele primeiro espera o seu convite para entrar, tá? Então, e pra gente ser agraciado por Deus, vamos colocar assim, pra gente ter a atenção absoluta de Deus na nossa vida, a gente precisa reconhecer que Jesus é o Filho dele, tá? É a mesma coisa se você é mãe ou pai hoje e você tem uma filha, um filho e alguém fica ali bajulando o teu filho, é a mesma coisa Deus. Do mesmo modo que você gosta que alguém bajule o teu filho, ou que trate bem o teu filho, que reconheça que aquela criança é seu filho e sua filha, é a mesma coisa Deus conosco. Então, quando a gente reconhece Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, a gente está agraciando o coração de Deus, a gente está chamando a atenção de Deus para a nossa vida, tá? Então, é importante sim você reconhecer Jesus, é importante sim você querer Jesus na sua vida, é importante sim você dar esse primeiro passo, tá? E como é que eu dou esse primeiro passo, Roberta? O primeiro passo você dá reconhecendo que Jesus é o único suficiente Salvador da sua vida, né? O importante disso tudo não é falar assim, eu reconheço no meu coração. Tem muitas pessoas que me falam isso, Roberta, mas eu reconheço no meu coração. Mas não é só você reconhecer no seu coração, você tem que verbalizar. O mundo espiritual existe, tá? À sua volta, ao nosso derredor, existe o inferno, o lado bom e o lado ruim, que é o inferno, né? O inferno, né, que são os espíritos malignos, e o lado bom, que são os anjos. Existe, tá? Não vou mentir pra você, existe, só que a gente não consegue ver olho nu, mas existe, estão aqui, tá? Então, então como é que a gente faz? Então, como é que a gente faz pra gente ser conhecido no mundo espiritual que a gente aceitou Jesus? A gente tem que verbalizar. O que é verbalizar? Falar. Do mesmo modo que eu tô falando com você aqui, você fala. Você faz uma breve oração do que como vier no teu coração. A única coisa que você tem que falar é que você reconhece Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Então, vários pregadores têm sua forma de orar, tá? Então, por exemplo, quando eu, enfim, falo com as pessoas me perguntam e eu oro, e eu sempre quando eu vejo alguém fazendo essa oração, eu confesso pra você que eu sempre faço a oração, né? Eu repito a oração todos os dias. Se depender de mim, eu acho que eu entro no reino de Deus todos os dias. Eu aceito Jesus por todos os dias, né? Que é: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como o único suficiente Salvador da minha vida.
apaga o meu passado, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Em teu nome ou em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Só que você tem que verbalizar. Você tem que falar. Não é gritar. Você não precisa gritar para todo mundo escutar. Você apenas verbaliza de um modo que você escute o que você está falando e que você sinta que aquilo que você está falando realmente é verdade. Porque não adianta nada você estar num local, que seja numa congregação, ou na sua casa, ou na rua, que seja onde você for fazer essa oração, você verbalizar que você quer Jesus na tua vida, mas o seu coração não está verbalizando junto, não está de acordo, entende? Então, Deus vê isso aqui, você falar isso aqui é no mundo espiritual, ok? É importante. Porém, para Jesus, para Deus reconhecer você como filho, que você reconheceu o filho dele como filho, você tem que sentir no seu coração que você também tem essa vontade de querer ter na tua vida, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero ter aberto um pouco mais a sua mente, que você venha ter uma semana abençoada por Deus, tá? Esses dias abençoados por Deus. Qualquer dúvida, se vocês quiserem falar comigo, manda um e-mail para mim, em contato rgl7.70@gmail.com. Pode mandar e-mail para mim, eu vou ler, eu vou responder, não tem problema nenhum, a hora que for, o dia que for, tá bom? Eu tô aqui. Eu lembro que há um tempo atrás eu questionei Deus, eu falei assim que as congregações tinham que ficar abertas 24 horas por dia, porque para salvação não existe hora. E ele falou assim, gostei da tua ideia, então você vai se tornar a igreja. Então tô aqui sendo igreja, tá? Então se você quiser conversar comigo, se você quiser pedido de oração, se você quiser desabafar, tá? Não guarde pra si, pode mandar um e-mail que eu respondo, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.